Aula 10, Revisão de Ciências. Capítulo 1, Camadas da Terra. Neste capítulo, aprendemos que a Terra ela tem várias camadas internas e estas camadas possuem espessuras variadas e temperaturas variadas. A crosta terrestre é a mais fina, é nela que nós vivemos. Após a crosta terrestre, nós temos o manto. O manto é a camada intermediária. E a camada mais profunda no centro do planeta é o nosso núcleo. As camadas que possuem rochas e possuem solidez são a crosta terrestre, está no estado sólido, e o núcleo mais interno do planeta também está no estado sólido. É formado de níquel e ferro, que predomina-se Nif. A temperatura do núcleo da Terra chega a 5.000 graus. São temperaturas altíssimas. E essas temperaturas fazem com que o manto seja fluido, formado por rocha no estado líquido ou de plasma, chamado magma. Quando a crosta terrestre, quando há movimentações nesse magma, por conta do aquecimento do núcleo, aquece o magma se movimenta e acabam movimentando a crosta terrestre, que é formada por várias placas, chamadas placas tectônicas. É aí que nós percebemos os terremotos e até mesmo as erupções vulcânicas, quando esse magma extravasa por alguma fissura na crosta terrestre. Capítulo 2 de rochas e minerais. Como vimos nesse capítulo, existem vários tipos de rochas e vários tipos de minerais. Os minerais, eles compõem essas rochas. As rochas são designadas por 3 tipos por conta da sua origem. São elas ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas ígneas ou magmáticas, como o próprio nome já diz, elas são formadas pelo resfriamento do magma, que extravasa dos vulcões nas erupções vulcânicas. Esse magma ele pode resfriar de 2 formas, lentamente ou rapidamente. Quando ele esfria lentamente, são chamadas rochas magmáticas plutônicas. Quando ele esfria rapidamente, as rochas são chamadas de magmáticas vulcânicas. Temos as rochas sedimentares, que são formadas por vários sedimentos, até mesmo de outros tipos de rochas. E nós temos as rochas metamórficas, que são transformações dos outros tipos de rochas, por conta de altas temperaturas e alta pressão. Isso pode ocorrer em erupções vulcânicas, em eventos de terremotos, em muitas outras coisas, quedas de meteoritos que atingem a superfície do planeta, liberando grande temperatura e grande pressão em que essas rochas são modificadas. Capítulo 3, Formação do solo. Como vimos, o solo ele é formado por diferentes tipos de rochas, por um processo que demora milhares de anos. Essas rochas elas vão se desgastando e se decompondo pela ação dos agentes do intemperismo, que podem ser o intemperismo físico ou químico. Os agentes do intemperismo são o sol, a radiação do sol, a água, o vento, temperatura, pH, substâncias liberadas pelos seres vivos que causam reações de decomposição, e a rocha vai se desmanchando com o passar do tempo até formar o solo maduro. E o solo maduro possui vários perfis que veremos a seguir. O perfil do solo. O solo maduro, pronto, e formado durante milhares de anos, tem o seguinte perfil. O perfil O é o superficial, onde tem a camada de muita matéria orgânica, restos de plantas e de animais.
O perfil A vem logo abaixo do perfil O, também tem material orgânico, mas também tem uma mistura de minerais que já foram praticamente decompostos. É o solo propriamente dito. E temos aí o crescimento das raízes das plantas. O perfil B, ele tem fragmentos menores de rochas misturados com partículas ainda menores do solo que já se formou. O perfil C, ele é intermediário entre a rocha-mãe, que é o perfil R, e o perfil B, logo acima. O perfil C possui muitos pedaços de rochas que ainda não se fragmentaram totalmente. Capítulo 4. Recursos minerais e energéticos. Nós temos os recursos minerais, muito deles que nós retiramos do nosso solo. E o solo abriga muitas riquezas. E o seu maior valor é o de produção de alimento, de sustentar toda a vida acima na terra. Temos o uso do solo na agricultura, na pecuária, na exploração de minérios, na retirada de água subterrânea, na exploração de petróleo e muitas outras coisas. Aqui nós temos também o petróleo. O petróleo é um líquido negro, viscoso, formado por decomposição de seres que viveram há milhares de anos. E o petróleo ele pode ser achado em diversos locais. Aqui no Brasil, o petróleo, a maioria do petróleo está localizado no leito marinho, leito oceânico, e que muitas vezes é retirado da camada pós-sal. Só que foi achado uma grande jazida da camada do pré-sal. Essa camada pré-sal, ela se formou antes da camada de sal acima dela e está em grandes profundidades. E a dificuldade de ser retirado e extraído é muito maior. Mas no Brasil, o Brasil, por fazer essa exploração, conseguiu, com pesquisa e desenvolvimento, grandes perfuratrizes e conseguiu várias técnicas para retirar esse pré-sal dessa camada tão profunda. Então, os engenheiros da Petrobras tiveram que desenvolver novas e avançadas tecnologias para fazer essa extração. Capítulo 5 dos fósseis. Os fósseis são restos de seres que viveram há milhares de anos atrás. Restos ou vestígios, porque não só corpos inteiros, esqueletos inteiros que são achados, são fragmentos, pegadas, impressões, ovos, não só de animais, mas também de plantas. E são importantíssimos para o estudo de seres que viveram há milhares de anos atrás, para saber como eles se alimentavam, para saber como viviam e até mesmo os seus tamanhos, né? Os fósseis, principalmente os fósseis de dinossauro, nos ajudam a compreender as eras passadas. Capítulo 6 da atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. A nossa atmosfera nos protege dos raios ultravioletas do Sol e também de muitos fragmentos de objetos que caem, que chegam à Terra, batem na atmosfera e acabam entrando em combustão por conta da presença do oxigênio e acabam se fragmentando mais, nos protegendo assim um pouco desses vestígios de fragmentos do espaço. Além de mais, a atmosfera permitiu a vida na Terra, porque o efeito estufa, que tantos acham que é perigoso, na verdade foi o que permitiu as temperaturas viáveis à vida no nosso planeta. Nós temos a atmosfera, para ser estudada, ela foi como se fosse fatiada, várias camadas. E essas camadas elas recebem seus nomes e as suas características pelo ar que está nela, pelos gases que formam e temperatura, o que elas também nos fornecem. Então, a camada mais próxima de nós é a troposfera, e a troposfera é a camada que mais contém oxigênio e contém mais tipos de gases também. Logo depois da troposfera,
vem a estratosfera. A estratosfera é onde se localiza a camada de ozônio, que vai fazer a proteção dos raios ultravioletas do Sol. Depois da estratosfera vem a mesosfera, que é a que tem as temperaturas mais baixas. Depois vem a termosfera, que fica com a temperatura por conta da filtragem que ela faz dos raios gama e X do Sol. A temperatura é alta na termosfera, por isso o nome dela. É onde também a gente pode observar os fenômenos das auroras polares, boreal e austral. E por último temos a exosfera, que é a mais distante da superfície e constitui no limite entre a Terra e o espaço cósmico. Outra coisa, a troposfera, onde nós vivemos e respiramos, é onde também ocorrem os fenômenos meteorológicos, tempestades, chuvas, raios, trovões, por conta da quantidade de ar que tem nela. E é onde ela vai ter a formação das nuvens. As nuvens se formam na troposfera. Capítulo 7. Hidrosfera. A distribuição da água no mundo. A hidrosfera, ela tem uma composição muito diferenciada. Temos 3 tipos, ela é dividida em 3 tipos de águas. As águas oceânicas, que são as águas salgadas, dos mares e oceanos. Águas continentais são as que estão na terra, os rios, lagos, os aquíferos, as águas subterrâneas. E as águas atmosféricas são aquelas águas que estão nas nuvens, São chamados verdadeiros rios flutuantes. Aqui na distribuição da água do mundo podemos perceber que a maioria da água do nosso planeta é salgada. E só uma pequena parte da água é doce. E essa água doce, ela também não está totalmente disponível. Apenas 0,6% de água doce no mundo todo está disponível para consumo imediato. A maioria está congelada nas calotas polares, uma boa parte está nos depósitos subterrâneos, que são os aquíferos e os lençóis freáticos. Portanto, devemos cuidar muito bem da nossa água. Ciclo hidrológico. O ciclo da água acontece o tempo todo, A água é aquecida pelo Sol, que evapora a água dos rios, lagos, mares. E o que vai acontecer? Além dessa evaporação, tem a transpiração dos animais e das plantas, que vão também carregar o ar de vapor de água, que é invisível. Chegando acima na troposfera, essa água, em forma de vapor, encontra regiões mais frias e se condensa em gotículas de água e até mesmo pode se congelar e formar cristais de gelo ou granizo, que é o congelamento do vapor de água sem passar pelo estado líquido. Quando as nuvens estão muito carregadas de água, elas se precipitam em forma de chuva e caindo no solo, na água, no ar, infiltrando pelas rochas e se retornando aos rios e indo novamente para o oceano, começando esse ciclo novamente. Então, a água que está no planeta está em constante movimentação nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Finalizando, então, a nossa revisão, não esqueçam de fazer as questões no seu caderno, copiando também os enunciados, leia novamente os capítulos e estude. Além do mais, já botei outro teste para vocês responderem, que é treinamento, hein? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.